Bom, vamos começar aqui nossa sequência de aplicações tratando de intermediação financeira, né, dos bancos, botar os bancos no crescimento para ver, usar essa estrutura, né, que nós desenvolvemos nos vídeos anteriores com inovação e agora colocar a intermediação financeira na jogada. Muita gente dá muito impacto, tem muita discussão sobre o papel da intermediação financeira, tanto no ciclo quanto no crescimento econômico. Aqui eu estou preocupado com o crescimento econômico. É sempre bom registrar que banco é um setor da economia. O setor financeiro, de banco, de intermediação, é um setor. Então é óbvio que quanto mais eficiente eles forem, maior será o crescimento da economia, porque vale, por exemplo, para o setor de energia. Quanto mais eficiente for, maior o produto, o crescimento, mas de certa forma ele merece talvez essa atenção, essa deferência que nós vamos fazer, mais uma vez seguindo o livro do Aghion. Isso porque, né, entretanto, o papel de intermediador entre poupança e investimento e os consequentes problemas de informação daí derivados justificam essa análise à parte, que é o que nós vamos fazer a partir de agora. Talvez um vídeo, talvez dois, eu não sei como é que vai ficar, depende aí de quanto for demorando para desenvolver os argumentos. Eu já gravei essas aulas, mas muda de ocasião para outra. Então, vamos pegar o modelo anterior, né, aquele modelo com vários produtos, vamos fazer L igual a 1, aquele L lá está só de graça, né, então tira o L e vamos botar L igual a 1, só para simplificar a nossa vida. E a probabilidade de inovação, lembrando que é μ igual a φ de RT sobre a estrela. Como a gente quer aqui analisar o papel da intermediação financeira, vai ser interessante fazer o contrário, né? Em vez de fazer μ em função de R, que é o que está aqui, é o que nós estamos fazendo, vamos fazer R em função de μ. E para isso vamos trabalhar com a função daquele exemplo, né, que fica mais fácil para inverter a função. Então suponha aquele φ de n lambda n elevado a sigma. O n, lembrando, é o R sobre a estrela, e suponha sigma 1/2, também para facilitar aqui as contas e as derivadas. Bom, vai continuar valendo desde que vale aquelas propriedades e tal. Bom, dessa forma, então, μ é igual a lambda R sobre A elevado a 1/2, que, elevando tudo aqui, então eu tenho que μ ao quadrado é igual a lambda ao quadrado R a T. Então aqui não é que é igual, aqui implica μ ao quadrado igual a isso, então falha aqui minha. Portanto, RT é igual a estrela, né? Só multiplicando, μ ao quadrado, 1 sobre lambda ao quadrado. Né? Eu tenho aqui a expressão de R em função de μ. Eu vou chamar isso de A estrela, deixa ele lá. Sigma μ ao quadrado sobre 2, onde esse sigma aqui é 2, é lambda 2. Por que μ ao quadrado sobre 2? Já deve desconfiar. Eu vou querer derivar em relação a μ, e aí fica mais fácil que o 2 morre com 2. Então, R é igual a estrela psi μ ao quadrado sobre 2. Essa é a relação. Então, agora é o que eu vou pensar o seguinte. Dado uma probabilidade de sucesso que eu estou procurando, qual é o R que me dá essa probabilidade de sucesso? Volto a dizer só pensando assim, né? O R associado a cada probabilidade em vez de a probabilidade associada a cada R. É só inverter aquela função. O lucro do pesquisador continua, né? μ π estrela A estrela, lembrando que o L é 1, por isso que não está aí, menos R, né? Quer dizer, continua o do vídeo passado era μ π estrela A estrela L, agora o L eu fiz 1, então ele sumiu daí. μ π é aquele parâmetro, é uma constante, depende só de alfa, menos R. E R, está aqui o R, a gente acabou de ver o R. Está faltando o psi aqui, aquele dentezinho, né? Eu acho que é psi. Ficou faltando, mas depois ele vai aparecer. Essa falha minha. Então o lucro é isso daqui. A gente pode derivar a expressão acima em relação a μ igual a zero para obter a condição de primeira ordem, ou seja, qual é a probabilidade de inovação ótima, né, que maximiza o lucro. Lá nós fizemos diferente, a gente seguiu outro caminho, mas é porque lá a gente estava trabalhando com R. Aqui a gente quer trabalhar com μ, vai ficar claro por que é mais conveniente trabalhar com μ.
Então, fazendo a derivada, aqui mi fica πa estrela, aqui π psi, que estava faltando aqui o psi, né? O 2 com 2, por isso o 2 aqui embaixo é legal, o corta fica mi. Isso me dá que mi é π sobre psi. Então, essa aqui é a probabilidade de inovação ótima que maximiza o lucro do empreendedor, é o que ele quer. Se eu substituir o valor de mi na expressão da taxa de crescimento, né, a gente sabe que a taxa de crescimento é mi vezes gama menos 1, eu tenho g igual a π sobre psi, gama menos 1. Isso aqui é basicamente o modelo anterior, só estou mudando aí o jeitão dele, a maneira de colocar. Então, a taxa de crescimento representa o caso onde não existe distorções no mercado financeiro. A gente nem se preocupou aqui se tem financiamento, se não tem. Volto a dizer, é o modelo anterior, só que fizemos essa inversão, né? Fizemos essa inversãozinha. Em vez de derivar para R, derivamos em mi, resolvemos em mi. Para que eu fiz isso? Porque vai ser a comparação com os outros modelos. Eu vou começar a botar os problemas e nós vamos olhar como é que fica em relação a isso. Ponto importante, π está em destaque para a taxa de crescimento. Π é o lucro do monopolista, né? O parâmetro que determina o lucro do monopolista, e ele tem esse papel importante na taxa de crescimento. Cadê o lambda? O lambda está aí dentro do psi. Se a gente tirar o psi, né? O psi era 2 sobre lambda ao quadrado. Então, se você arrumar, o lambda vai estar aqui ao quadrado sobre 2. Então, a eficiência do setor de pesquisa também está aparecendo, e gama, que é o tamanho da inovação. Está todo mundo aí, só está, digamos assim, disfarçado, só está de jeito diferente, mas o destaque do π, o π é particularmente importante aqui na nossa discussão, ele está aí. Então, esse é o setup básico que a gente começa a discussão. Bom, no primeiro modelo, nós vamos fazer vamos fazer 2 modelos com intermediação financeira. No primeiro, a questão vai ter o custo de avaliar projeto. A ideia é que, tá bom, você tem um projeto, você leva no banco, mas esse projeto tem que ser avaliado. Então, tá cheio de gente aí que acha que tem uma ideia genial, né? Diz assim, eu bolei aqui um produto que é espetacular, vou ficar milionário. Aí você faz, não dá em absolutamente nada. E o banco vai ter que fazer essa análise antes de te emprestar o dinheiro. Se você quiser fazer com o seu dinheiro, é problema seu, se você vai perder seu dinheiro. Se você quiser fazer com o dinheiro do banco, o banco quer dar essa olhada. Então, esse é o primeiro modelo que nós vamos fazer. Então, o banco tem que avaliar os projetos para saber se vale a pena ou não financiar o projeto. O segundo, nós vamos botar mais, vamos temperar, um tempero diferente, né, digamos assim, vai ter uma questão de risco moral. O cara pode querer enganar o banco, e aí nós vamos seguir com a discussão. Então, são 2 modelinhos que nós vamos apresentar, um de seleção de projetos, o outro de risco moral, tá? Nesse setup que a gente está fazendo aqui. Bom, então, considere o modelo anterior. E agora suponha que os indivíduos vivem por 2 períodos. Então, em vez de viver só um período, eles vivem por 2 períodos para poder ter a intermediação ficar uma ideiazinha legal, né? Então, no primeiro período, ele trabalha no setor de bens finais e recebe um salário. Isso que ele faz, ele trabalha só. Que pode ser usado para financiar um projeto de pesquisa e criar um novo bem intermediário. Quer dizer, ele pode usar esse dinheiro que ele recebeu para ser um empreendedor. Ou ele pode fazer outra coisa, pode emprestar, por exemplo, para quem quer ser empreendedor. O salário pode ser menor que a quantidade de recursos que o cara deseja investir em pesquisa. Nesse caso, ele vai no banco procurar financiar a diferença. Então, sei lá, eu quero fazer um negócio, eu tenho uma sacada aqui, eu acho que vai ser um grande negócio, né, para ficar na moda, uma startup que eu bolei, eu vou fazer um aplicativo aí, sei lá de quê. Se eu soubesse, eu estava fazendo, tentando ficar rico, mas para fazer o que eu tenho de dinheiro, que eu ganhei lá com o meu trabalho, não é suficiente, eu vou no banco pedir emprestado, só para a gente ir construindo o argumento. Claro que alguém vai ter que me emprestar esse dinheiro, né? O banco é intermediário. O valor do empréstimo, então, L, vai ser R menos WT menos 1, onde RT é o recurso que você vai investir em pesquisa, mesma coisa da unidade passada, e WT menos 1 é o recurso próprio do indivíduo, que está em T menos 1, que você conseguiu no período anterior, né? Você trabalhou em T menos 1, pegou o dinheiro, e em T você vai tentar fazer o projeto. A cada período existem vários projetos buscando financiamento nos bancos, mas nem todos são factíveis, ou seja, está cheio de ideia por aí, cheio de gente tendo ideia de fazer um negócio. Algumas são boas ideias, bons negócios, outros talvez não sejam bons negócios.
sei lá, o cara quer fazer uma coisa que ele acha maravilhoso, mas na realidade é uma bomba de negócio. Isso é fácil pensar exemplos, depois também dar exemplo que acaba ofendendo alguém. Então, mas vocês podem imaginar exemplo desse tipo, né? E o problema agora é encontrar quem é um bom negócio. Se o banco financiar um projeto não factível, ele não recebe o pagamento da dívida, ou seja, ele está ferrado, ele financiou. Dizem que é o pior tipo de pagador de todos, né? Que é aquele que não paga porque não pode. Porque tem aquela história, né? Tem dois tipos de caloteiro, que não paga porque não pode e que não paga porque não quer. O erro é você achar que o primeiro tipo é melhor, né? Porque não é. Claro que se você pensar do ponto de vista de moral, da correção, o primeiro tipo é justificável, ele não pode pagar, coitado. O segundo, acontece que o segundo, se você der o incentivo correto, ele acaba pagando. Depende do incentivo, que eu digo agiota, né? Só porque eu estou brincando, mas o cara pode pagar, afinal de contas é uma questão de incentivo. O outro não, ele não pode pagar, não tem o que você fazer. Então, o pior tipo de devedor que existe é aquele que não tem mesmo como pagar. Você não vai fazer o quê, né? E é exatamente isso que vai acontecer quando você financia um projeto ruim. O cara pegou o dinheiro que tinha, pegou do banco, fez o projeto, deu tudo errado, ele realmente não tem como pagar aquele empréstimo. Bom, seja θ a probabilidade de um projeto ser factível. Então, θ, você pegou um projeto qualquer, com probabilidade θ ele é factível. Se você tiver um contínuo de projetos, você pode pensar também, um número muito grande, que θ é a proporção de projetos factíveis. FR, F maior do que zero, é o custo para determinar se o projeto é factível. Então, note que F é maior do que zero, não necessariamente não deve ser maior do que 1, mas é maior do que zero. Então, você tem que pagar um custo para saber se o projeto é factível. Então, não é de graça, você não bate o olho e sabe. Você tem que contratar um especialista, pensa assim, você tem que ter um setor de avaliação. E ele paga FR para saber se o projeto é factível. IP é o valor que o banco recebe quando financia um projeto factível. Então, o banco tem projetos factíveis e projetos não factíveis. Para diferenciar um do outro, ele tem que pagar a taxa FR. Ele não sabe ex ante, ele tem que pagar para saber. Se o projeto for factível, ele financia e recebe P. Se o projeto for factível, ele não financia porque ele não quer tomar o calote. Então, o lucro do banco vai ser θP, porque θ, a probabilidade do projeto ser factível, nesse caso ele financia e recebe P, é o pagamento que ele recebe. Então, a receita, no caso de factível. Lucro esperado, aqui tudo esperado. Com o menos θ, o projeto não é factível. O projeto não sendo factível, ele não vai emprestar. Então, ele não vai tomar o calote. Ele fez o dever de casa e ele avaliou. Então, ele fica no zero. Não recebe nada. Menos FR, que é o que ele paga para avaliar o projeto. Então, o lucro do banco, o lucro esperado do banco é esse, né? θP menos FR, porque aquele zero ali, obviamente, vai sumir. Está aqui só para a gente entender de onde vem a fórmula. O setor bancário trabalha em competição perfeita, logo lucro zero. Então, a condição vai me dizer que θP é igual a FR, P é igual a FR sobre θ. Então, esse é o P que vai garantir o lucro zero lá, que é a condição para a competição perfeita. Bom, agora eu vou combinar o lucro do empreendedor e do banco, né, para questão de análise. Então, o lucro combinado do empreendedor e do banco será dado pelo retorno esperado do investimento em pesquisa, menos o investimento em pesquisa, menos o custo para avaliar o projeto. Assim como se eu estivesse consolidando os balancetes do empreendedor e do banco, só para facilitar a análise do modelo. Então, vai ficar Mi, Pi, a estrela, menos RT, isso aqui é o retorno esperado do investimento em pesquisa, menos o dinheiro que ele gastou para investir em pesquisa, menos a parte do custo de avaliar o projeto. Você paga para o banco, aqui não ficou nem bem explicado, não. Na verdade, é o P que entra aqui, menos o P. Então, esse é o combinado, que vai dar Mi, Pi, a estrela, menos 1 mais F sobre θ, RT, né? Só botando o RT em evidência. Substituindo o RT, quer dizer, nós temos a expressão do RT em função de Mi, né? Nós temos essa conta, a gente não precisou de maximizar, nem de fazer hipótese, nem de nada, é só substituir lá nas funções. Então, substituindo em função de Mi, vai ficar Mi, Pi, a estrela, menos 1 mais F sobre θ, a estrela, Psi, Mi ao quadrado sobre 2. Então, esse é o combinado lá do banco e do empreendedor.
como para cada valor positivo de R existe um único valor positivo de μ, né? Quer dizer, é uma função de 1 para 1, ela tem inversa, a gente fez as hipóteses todas direitinho, é possível pensar o problema em termos de escolha de probabilidade de sucesso. Então, em vez de fazer escolha de R, como nós fizemos nos vídeos anteriores, μ, como nós fizemos agora, no começo desse vídeo, pensando em μ. Então, nós vamos maximizar essa expressão em relação a μ, quer dizer, nós vamos escolher a taxa, o μ, que maximiza esse lucro. Derivando igualando a zero, isso aqui fica π a estrela, isso aqui vai ficar esse termo aqui, né? 1 mais f θ a estrela, o 2 ds μ. Então está aqui a expressão que fica. Reparem que esse a estrela aqui já vai embora com a estrela, que é um negócio legal. Então a probabilidade de sucesso que maximiza o lucro combinado do empreendedor e do banqueiro é dada por esse cara aqui. μ é igual a π, 1 mais φ sobre θ, psi. Lembrem que quando eu não tinha esse problema de seleção, o μ ótimo era π sobre psi. Então esse termo aqui que apareceu de novidade, é a novidade que aparece. Substituindo a taxa de sucesso na equação de crescimento, nós vamos ter então a taxa de crescimento dada por π. 1 mais f sobre θ, psi, gama menos 1. Então essa é a taxa de crescimento do modelo que tem esse problema da seleção dos projetos, né? que a gente trouxe esse problema. Bom, se a gente comparar se a gente comparar 9 com 10, nós vamos perceber o seguinte: a taxa de crescimento do modelo com custo de avaliação de projeto é menor do que a no modelo de referência, pois f sobre θ maior que zero, né? Como f é positivo, θ é positivo, esse cara é maior que zero, logo isso aqui é positivo, então o denominador cresce. É 1 mais uma coisa positiva, o denominador cresce, então a razão é menor, então essa taxa aqui é menor. Quer dizer, esse twist que nós colocamos, a necessidade de ter que selecionar projetos, ela tem impacto na taxa de crescimento. Mas também vale reparar o seguinte: quanto menor for F, ou seja, quanto mais eficiente for o sistema bancário, sistema de intermediação financeira, para ser mais amplo, no sentido de avaliar o projeto, quanto melhor ele fizer esse trabalho dele, maior será μ, e, portanto, maior será a taxa de crescimento da economia, né? Quer dizer, quanto menor esse F, maior o μ e maior o G. Nesse sentido, o sistema bancário eficiente, né, eu repeti o sentido aqui, no sentido de ter um baixo custo para selecionar quais projetos devem ser financiados, aumenta o crescimento da economia. Antes da gente seguir para o custo moral, vamos trabalhar um pouco mais essa expressão. Repara que no limite, se f é zero, que é o que estava implícito lá no modelo sem distorção nenhuma, sem problema nenhum, quer dizer, você não tinha um custo para saber se o projeto era ruim ou bom, se f é zero, o modelo retorna para o anterior. Se θ for 1, ou seja, todos os projetos forem bons, repara que não faz sentido você contratar alguém para selecionar o projeto. Então o f some também e volta, né? Se todo projeto é bom, para que você vai pagar alguém para ver se o projeto é bom, né? Então o modelo fica esquisito e aí não faria sentido alguém contratar ele. Então você tem, deixa eu ver, até de repente até o P já deixa isso claro. Deixa eu ver aqui. Não, no P fica o FR, né? Mas é óbvio que não faz sentido. Se θ é 1, não faz sentido você pagar alguém. Então o modelo não faz muito sentido com θ igual a 1. Mas com f igual a zero, pensando como limite, faz. Então, se for, volto a dizer, se você não tem esse problema de informação, né, você já bate o olho e vê se o projeto é bom ou ruim, não precisa contratar alguém, você teria aquela taxa de crescimento ótima. Então, esse foi o primeiro modelo onde a gente conseguiu fazer o link, né, fazer a ligação da eficiência do sistema financeiro, com o crescimento da economia, né? Quanto mais eficiente esse sistema. Claro que você sempre pode dizer o que eu falei no começo, mas é óbvio. Você tem um setor que ficou mais eficiente, pode ser o financeiro, pode ser o de petróleo. É razoável que isso reflita na economia como um todo. Então, um bom argumento, eu concordo, mas aí você vai no extremo, aí você vem para o mundo do agregado, que é o meu, né? Mas alguns setores talvez mereçam essa atenção que nós fizemos aqui. Vamos agora fazer um negócio, sei lá, talvez mais interessante. Vamos fazer um modelo onde tem risco moral, né? O cara agora pode enganar as pessoas. Vocês conhecem mais de risco moral do que eu, porque eu fiz o curso de micro já tem muitos anos, então só lembro da parte que me interessou para usar em outros modelos. Vocês estão fazendo o curso de micro
recente, imagino, e lá vocês viram lá o risco moral, né? Moral hazard, que eles chamam, ou perigo moral, talvez fosse uma tradução melhor. Mas, bom, não sou tradutor também. Então, agora tem risco moral. Risco moral nesse sentido. O cara pode ter um projeto, o projeto é bom, ele pegou a grana, mas ele não quis pagar para o banco. Ele enganou o banco. Ele disse, aí meu projeto é ruim, não deu certo e tal. E aí o banco tem que lidar com essa situação, que é uma situação muito comum no crédito, né? Você tem que... O credor não quer ser enganado. O credor não quer ser enganado. Então, na sessão anterior, discutimos um caso onde existem projetos factíveis e não factíveis e os bancos precisam distinguir entre os dois. Nesta sessão, muda o foco, vamos discutir um caso onde o problema não está exatamente no projeto ser factível, mas na possibilidade do empreendedor esconder o sucesso do banco para não pagar o empréstimo. Então, a chance de você enganar o banco para não pagar esse empréstimo. Então, suponha agora que no início do período, o empreendedor tem a opção de pagar um valor HRT, esse H entre 0 e 1, né? Faz sentido, também se fosse mais de 1, louco, se a pesquisa toda custa R, então HRT ele pega para esconder a inovação em caso de sucesso. Então, ele vai enganar o banco. Ele vai dizer para o banco, meu projeto não tenho como pagar, meu projeto deu errado, nem sequer inovou, mas é mentira, tá certo? Agora, para fazer isso, para enganar o banco, ele tem que pagar um valor, né? Tem que dar um cascudo nele, HRT é o que ele perde para fazer isso. A escolha por revelar o sucesso será feita se o custo de esconder, né, for maior que o custo esperado de pagar o empréstimo. Isso é óbvio. Quando é que você vai pagar isso? Você vai ver o meu custo esperado de pagar o empréstimo e o custo de esconder. Se o custo de esconder for maior, eu não escondo. Se o custo de esconder for menor, eu escondo. O indivíduo aqui é puramente racional, né? O jogo não é um jogo de, não, eu vou se eu esconder, eu vou para o inferno. Não tem esse tipo de preocupação aqui, não. Aqui é tudo na base da maximização. Então, ele vai comparar os ganhos e perdas em cada situação e vai decidir, né? Nós somos economistas, a gente trabalha com essas coisas. Então, eu preciso que HRT maior ou igual a MI-RT, gama, esse gama, vamos já falar dele, RT a menos WT menos 1. Então, MI é a probabilidade de acontecer a inovação, a gente já sabe. Gama, já disse que a gente fala já dele. E RT menos WT menos 1 é o dinheiro que você pegou emprestado. Já dá para desconfiar o que é gama, né? Já dá para desconfiar que é o que você vai pagar pelo empréstimo, né? Então, com probabilidade de MI, você tem um sucesso. O dinheiro que você pegou emprestado foi RT menos WT menos 1. E o que você paga é gama vezes isso. Então, é a taxa de juros do empréstimo. O termo à esquerda é quanto o empreendedor espera pagar. Nota que com menos 1.000 deu errado e aí também não paga mesmo porque o projeto deu errado. Então, é essa a condição para revelar. Então, essa condição que precisa acontecer para o banco não ser enganado, não ser trapaceado pelo empreendedor. Os potenciais emprestadores são os não empreendedores, né? Se parar para pensar, no outro caso a gente não discutiu isso, aqui vale a pena conversar um pouco sobre isso. Quem vai emprestar o dinheiro? Como eu disse, o banco é o intermediário. Alguém tem que ser o dono do dinheiro. É o pessoal que não foi empreendedor, porque no primeiro período todo mundo trabalhou, todo mundo ganhou WT-1, uns foram empreender e outros não. Então, esses que não resolveram empreender são os emprestadores, é o dono do dinheiro. É o que está acontecendo aqui desde o começo, para pensar. O empreendedor pega o dinheiro emprestado, só que a gente lá no primeiro modelo, a gente não modelou todo esse processo, mas implicitamente é isso que está acontecendo. E aí, então, são os nomes, a taxa de juros deve ser tal que o valor recebido, né, o gama lá que a gente está botando, deve ser tal que o valor recebido por cada unidade do bem final deve ser igual a 1 para poder ter a arbitragem, Então, Mi, R, gama tem que ser igual a 1, gama é igual a 1 sobre Mi. Então, mesmo sem fazer um desconto no tempo, a taxa de juros vai ser positiva, porque Mi é uma probabilidade está entre 0 e 1, tá certo? Essa é a condição de arbitragem lá para funcionar. Senão vai todo mundo ou tentar empreender ou todo mundo querer emprestar, né? Então tem que bater esse negócio. Substituindo a taxa de juros na condição para não esconder a inovação, a taxa de juros aqui é 1 sobre Mi, agora eu vou naquela condição, eu tenho que a condição passa a ser HRT, que é o custo, né? O custo de esconder tem que ser maior ou igual a MI-RT, 1 sobre MI-RT, RT menos WT menos 1. HRT tem que ser, então, corto MI-RT com MI-RT, maior ou igual a RT menos WT menos 1. Eu vou passar só dar uma arrumadinha aqui nos termos, passar o R
trazer o R para a esquerda e virar a equação, né, para ficar bonitinho. 1 menos HRT menor ou igual a WT menos 1. RT menor ou igual a 1 menos H. Desculpa, 1 menos HWT menos 1. Eu vou chamar esse termo 1 menos H de V. Então, isso é VWT menos 1, que eu vou chamar de R chapéu. Tá joia? Eu estou dizendo que o RT, o valor, a condição para que não esconda, né, para que as coisas funcionem aqui nesse modelo, é ter que RT tem que ser menor ou igual a uma constante V vezes o dinheiro que o cara já tem. Se vocês pararem para pensar, isso é muito comum em banco. Isso é muito comum em banco. O banco, na hora de te dar um empréstimo, ele olha o que você tem, no caso é WT-1, é isso que o cara tem, e aplica um valor em cima disso. É como se fosse assim, você tem um carro, aí você consegue um empréstimo. Você tem um carro e 2 apartamentos, você consegue um empréstimo ainda maior. Aqui ninguém tem carro nem apartamento, aqui as pessoas têm WT, que é o que elas conseguiram. Então, é WT-1, né? Então, a condição é essa, volto a dizer, bem comum em modelo desse tipo e bem comum, inclusive, no mercado. O mercado trabalha muito com esse tipo de condição. Você chega lá no banco, o cara quer ver teu salário, a partir do teu salário ele diz qual o teu limite de crédito, né? Então, você 2 vezes o salário, 3 vezes, sei lá. Você sempre olha para isso, para o salário, para a propriedade, ou seja, para ver o potencial de pagamento. É exatamente o que essa regra está dizendo. É exatamente o que essa regra está dizendo. O R, quer dizer, o que você pode gastar com a pesquisa, é menor ou igual a um múltiplo do que você tem de WT-1. E eu estou chamando esse teto, esse limite, que é o que você consegue, de R chapéu, só para facilitar lá para frente. A gente tem, então, hora nós vamos falar VWT-1, hora nós vamos falar R chapéu, e hora nós vamos recuperar 1 sobre 1 menos H, porque dá para interpretar esse 1 sobre menos H, já que o H é quem determina o custo de esconder o sistema financeiro. Então, ele tem uma interpretação legal. Bom, então é isso. A última desigualdade mostra que o limite para o investimento em pesquisa é uma proporção de WT menos 1, né? Quer dizer, é um valor. Desde que H entre 0 e 1, isso aqui é maior do que 1, esse V. A constante que define essa proporção é chamada de multiplicador de crédito. E o limite superior para o investimento em pesquisa, que está associado a isso, é o que eu estou chamando de R chapéu. Então, V é o multiplicador do crédito, é esse o nome que eu vou dar para V, e ele é dado por 1 sobre 1 menos H, onde H, lembrem, esse cara aqui, que também, lembrem, nós botamos como entre 0 e 1. Então, é óbvio que esse multiplicador, senão seria um divisor, não seria um multiplicador, né? Está aqui. Então, eu estou aqui, ter essa proporção. Bom, o multiplicador de crédito V, ele depende exclusivamente do custo para esconder a inovação, só de H. Ele é 1 sobre 1 menos H, então só depende de H. De forma que quanto maior for H, maior será V. Então, quanto mais caro for esconder uma inovação, quanto mais difícil for enganar o banco, maior o limite de crédito que esses empreendedores vão ter acesso. Então, se você tem aí você pode, né, o pessoal gosta de instituições, pode fazer uma ponte, né? Se você tem leis que dificultam você trapacear o banco, o H é alto, é difícil fazer isso, né? Essa dificuldade aqui, quem está pegando é o H, e, portanto, o multiplicador de crédito é alto, essa economia tem muito crédito. Por outro lado, se é muito fácil, vale o contrário. No limite, você também não vai ter crédito nenhum. No limite, você não tem restrição nenhuma ao crédito, e um limite no outro, você não tem crédito nenhum. Primeiro limite, né? Quando H vai para 1, V vai para infinito, né? Porque é 1 sobre 1 menos H. Se H vai para 1, vai ficando 1 sobre 0, vai para infinito. Ou seja, quando o custo de enganar o banco é muito alto, vai indo para 1. Vê bem, o H1 é uma situação extrema, um negócio de doido, porque você vai pegar um empréstimo e você teria que pagar para enganar o banco o valor, né, do R inteiro, quer dizer, de todo o teu projeto você teria que pagar para enganar o banco. Se você botou R menos W, você paga mais para enganar o banco do que você pegou emprestado. Não faz muito sentido isso. Então, o H sobre 1 realmente vai ficando impossível, né, sem sentido, enganar o banco. E o V vai para infinito, é como se a restrição não existisse. Então, o investimento em pesquisa pode ser feito sem nenhum limite de crédito, como no modelo que nós abrimos o vídeo, o modelo de referência. No outro extremo, se H igual a 0, o V é 1, né? H igual a 0, V é 1. O V é 1 significa o seguinte: o que você pode investir em pesquisa é só o dinheiro que você tem. Não existe um mercado de crédito para financiar a pesquisa. Então, o H aqui ele é fundamental, ele é um parâmetro
chave, ele vai ficar no V, mas ele tem essa interpretação fundamental, né? O custo, se o custo de enganar os bancos é muito alto, de enganar os credores é muito alto, o crédito vai ser abundante nessa economia. Se o custo é muito baixo, é muito fácil enganar, no limite você não tem crédito nenhum, e o cara que quer fazer quer tentar empreender, tentar inovar, ele só pode usar a grana que ele tem com ele. Afinal, ele tem lá uma grana lá para ele. Então, multiplicador do... Bom, isso aqui é o que eu acabei de dizer, né? Então está feito o registro. Bom, na ausência de restrição ao crédito, se não tiver restrição ao crédito, RT será tal que mi igual a π sobre psi, porque foi assim que a gente abriu esse vídeo. Se não lembra, volta lá para o começo do vídeo, que você vai ver que nós fizemos lá o ótimo, né? O RT, o mi ótimo é π sobre psi. Se R estrela for maior que R, se R estrela for maior que esse R, a restrição, se R chapéu for maior que esse R, a restrição valerá com desigualdade. Então, é R menor do que R estrela, do que R chapéu, desculpem. Valerá com desigualdade. Nesse caso, onde o investimento desejado em pesquisa é menor que o limite de crédito, o modelo vale como se não existisse restrição ao crédito. Quer dizer o seguinte, o cara quer pegar 100 emprestado para financiar a pesquisa dele, o banco diz, o limite é 1.000. Bom, então é como se não existisse limite nenhum, né? Você é um felizardo que seu limite de crédito é maior do que a sua demanda por crédito, você vive num mundo sem restrição de crédito na prática, para todos os efeitos, porque você tem um limite lá. Você chega lá no banco e fala, quanto é que vocês me prestam? Eu empresto 1 milhão, você quer quanto? Eu quero 1.000. Bom, então você não tem restrição, você vai lá e pega e tal. Esse caso não é interessante. Não é interessante assim, porque nós já vimos nesse sentido. A gente já discutiu mi igual a π sobre psi, taxa de crescimento, π sobre psi vezes gama menos 1, é o que estava lá no começo do nosso vídeo. Então vamos falar do outro caso, que é o caso mais legal para a gente. Eu quero um caso onde a restrição de crédito seja ativa. Nesse caso, o investimento em pesquisa vai ser o R chapéu. O R chapéu, porque é o máximo. O cara queria, sei lá, 100 mil para financiar o projeto dele, só que ele só consegue financiar até 90 mil. Então, ele vai gastar os 90 mil, ele vai gastar esse limite, e o que vai acontecer? Ele vai ter uma probabilidade de sucesso menor do que a ótima, menor do que a que ele deseja, porque para que ele deseja, ele precisava de 100 mil, mas ele não tem dinheiro para isso. Então, para isso fazer sentido, né, o que é preciso é que o R chapéu seja menor do que aquele R necessário para ter mi igual a π sobre psi, ou seja, o R chapéu, que vai ser igual a VWT menos 1, né, esse foi o que a gente disse que era, tem que ser menor do que aquele R que é o necessário para ter mi, que nós fizemos lá no começo, a gente sabe que o R sai daí. É a estrela psi mi ao quadrado sobre 2, onde mi é igual a π sobre psi. Então, isso aqui tem que ser verdade para ter para o modelo ser o nosso caso interessante da restrição batendo. Se eu lembrar que a estrela T é gama AT menos 1, né, por favor, vamos lembrar disso, isso aqui vai ficar da seguinte maneira, VWT menos 1 menor que gama AT menos 1, onde aqui é o A estrela T, psi, 1 meio, e mi, que é π sobre psi, e está ao quadrado. Então, esse 1 meio só estou tirando daqui, esse cara fica ao quadrado. Isso aqui é igual a gama AT menos 1, π ao quadrado, 2 sobre psi, porque o psi ao quadrado, o quadrado vai embora com esse cara aqui. Então, essa é a expressão. Bom, o salário é dado pela produtividade marginal do trabalho no setor de produção do bem final. Eu estou trazendo o L de volta para a gente lembrar que está derivando em relação a L, né? Porque na especificação que nós fizemos, o L é 1. Então, só para a gente lembrar disso, então está aqui a derivada com L, fica assim. O L volta a ser 1, porque o L é 1. Então, foi só para a gente lembrar de onde vem a expressão, dá esse treco aqui, é o salário. O salário, como nós fizemos também já lá atrás, no vídeo anterior. Então, nós temos aqui o salário WT, 1 menos alfa, integral de 0 a 1 de alfa, a i, 1 menos alfa, x e alfa di. E a última igualdade segue de L igual a 1. Eu boto isso aqui porque eu posso esquecer, não. É uma apresentação, então é uma cola para mim mesmo. Mas às vezes eu não esqueci, não. A expressão acima determina o salário como proporção de y. Como y é uma proporção de A, né? Quer dizer, o salário está vindo como uma proporção de... Isso aqui é y, né? Isso aqui é a minha função de produção, lembrem disso. Então, o salário é uma proporção de y, só que y, por sua vez, é uma proporção de A. A gente já sabe disso.
Então, o salário vai ser escrito como WT igual a ômega AT, onde ômega é uma constante positiva, ou seja, o salário também vai ser uma proporção de AT. Da expressão para y em função de A e de W em função de y, podemos calcular o ômega. É só fazer as continhas lá, pega y em função de A, W em função de y, que você encontra o ômega igual a essa expressão aqui. Esse aqui é o ômega. 1 menos alfa, alfa, 2 alfa, 1 menos alfa. É só voltar nas transparências, vocês vão ver y em função de A. Retornando à equação 11, só para lembrar qual é essa daqui. Retornando à equação 11, agora de posse lá do W. Eu tenho o seguinte, VWT-1, WT-1 é ômega AT-1, tem que ser menor do que gama AT-1, π ao quadrado 2 psi. O AT-1 vai embora com AT-1, eu fico V ômega é menor do que gama π ao quadrado 2 psi. É essa condição que aparece agora. Daí temos o limite superior para V. Então, o V é menor do que gama π ao quadrado 2 psi ômega. Então, o V tem que ser menor do que isso. Por isso que isso é um limite superior para V. Lembra que nós estamos no caso onde a restrição está batendo. Tá? A restrição não bate, a gente já sabe o que acontece. μ é igual a π sobre psi. Vamos lá, então. Quando a restrição para o financiamento de pesquisa está ativa, esse é o caso que nós estamos estudando, temos que RT igual a R chapéu, que é igual a VWT menos 1. Nesse caso, a probabilidade de acontecer uma inovação será μ estrela, vou chamar de μ estrela, que é φ de R chapéu a estrela T, usando a nossa função lambda, VWT menos 1, que é o R chapéu. Aqui R chapéu é o máximo que você consegue investir, então você foi para o máximo para tentar chegar o mais perto possível daquele μ ótimo que acontece quando não tem restrição. Então, fica com essa cara aqui. μ estrela, então, aí eu estou só rearrumando os termos, né? V ômega T menos 1, gama T menos 1, esse aqui é o ômega T menos 1, esse é o gama T menos 1, que é igual a lambda 2, V ômega gama elevado a 1 meio. O μ estrela, então, passa a ser V ômega gama 2 sobre psi elevado a 1 meio. Aqui, de novo, só arrumando os termos. Só arrumando os termos. É isso. É isso. Então, vamos lá. Depois eu tento ver, mas eu acho que tá certinho. Conhecido o valor da probabilidade de ocorrer uma inovação, né? Eu já sei que é isso daqui. Então, a taxa de crescimento, que é μ vezes gama menos 1, é esse cara aqui. V ômega sobre gama, 2 sobre psi, elevado a 1 meio. Essa é a taxa de crescimento. Bom, lá no outro era π sobre psi, que era o μ, ótimo, gama menos 1. De cara, vocês já devem estar dando falta do π aqui. Não tem o π. O π vinha aparecendo o tempo todo. Agora não tem π. O π sumiu. Claro que o π está implícito no limite, como limite superior do v. Mas, dado um v, ele não tem. Por que que não tem? Por que que não tem? Ora, o π ele aparece porque ele é o estímulo ao investimento em pesquisa. Então, quanto maior π, mais o cara quer investir vai ter interesse em investir em pesquisa para pegar o lucro de monopólio. Mas o que eu estou dizendo aqui é que ele não consegue investir atendendo aquele estímulo. Ele não consegue. Então, o que ele vai ter para investir na realidade? Onde é que vai estar o estímulo? Onde é que vai estar o teto dele? No V. Então, o V que aparece agora nesse modelinho. Então, na presença de restrição de crédito, a taxa de crescimento será tanto maior quanto maior for o multiplicador de crédito, que, por sua vez, será tanto maior quanto o custo de enganar os financiadores da pesquisa é mais alto. Então, é o V que aparece aqui, e o V a gente já viu que ele depende basicamente do custo de enganar os credores. Se o custo de enganar o credor é muito alto, esse V vai para o limite. Quer dizer que se V for para infinito, a taxa de crescimento é infinito? Não. Não. Por quê? Por quê? Para o vídeo. Dá um stop. Tenta responder por quê e depois volta o vídeo. Né? Faz esse exercíciozinho. Pensa um pouquinho por que V, se o H é 1, V vai para infinito. Isso a gente já viu. Por que a taxa de crescimento não vai para infinito? Faz o pause. Voltaram do pause. Espero que tenham feito o pause. Agora eu estou supondo que voltou do pause. Bom, se não fez, tudo bem também. É só para divertir um pouco. Porque vai chegar um ponto
Se o V é infinito, o cara não vai pegar infinito recurso para investir em pesquisa, ele vai parar no R, que é aquele R ótimo que dá vai dar π sobre psi, mi igual a π sobre psi. Ou seja, essa equação só vale para o caso da restrição estar batendo. Se V vai para infinito, a restrição deixa de bater e aí passa a valer a equação anterior do π sobre psi, tá joia? Então não é que vai para infinito a taxa de crescimento, mas está estabelecida a relação. Quanto mais difícil for trapacear os credores, maior vai ser a taxa de crescimento dessa economia. O outro ponto que merece destaque, que eu tinha falado, é que ao contrário de outros modelos do tipo que nós estamos discutindo aqui, o parâmetro π não afeta diretamente a taxa de crescimento da economia, ele não tem esse efeito. Isso acontece, né, isso é verdade, porque mesmo que existam incentivos à pesquisa na forma de lucro alto, a gente já falou, né, a restrição ao crédito pode impedir o investimento. Então, com isso aqui, eu fiz uma discussão do sistema da intermediação financeira, e nos dois exemplos nós caímos na mesma discussão. O que a gente fez foi ter que explicitar o caminho. Qual é o resultado? No primeiro, o nosso exemplo de escolha de projetos, o que acontece é que quanto mais eficiente for o sistema financeiro, e aí a eficiência significa o quê? Ter um baixo custo para identificar um bom projeto, maior crescimento. Nesse aqui, a eficiência do sistema financeiro significa o quê? O que seria um bom sistema financeiro? Aquele que é difícil de enganar. Quanto mais difícil for enganar o sistema financeiro, maior a taxa de crescimento da economia. Então, por um lado, tudo muito dentro do esperado, mas por outro lado é legal porque a gente pôde abrir essa discussão, a gente pôde estabelecer que, por exemplo, a restrição ao crédito, né? É porque a gente tentou descer um andar para dizer de onde vem a restrição ao crédito, mas a gente fez um link entre restrição ao crédito e financiamento da pesquisa. Isso pode abrir questões, pode abrir uma ponte para questões interessantes, por exemplo. Caberia, então, faria sentido uma política pública que tentasse completar esse financiamento? Vamos supor que o sistema financeiro, por ter dificuldade, por não conseguir não ser enganado, você pode até dizer que é uma questão de legislação e tal, mas a legislação é complexa, tem que ir para o Congresso e tal, eu não vou entrar aqui na razão. Ou por alguma razão o sistema financeiro não tem essa segurança de emprestar e isso está machucando o crescimento da economia. Então, num ambiente desse, alguém poderia sugerir que caberia, por exemplo, o governo fazer um banco que empreste. Quem sabe um Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, talvez seja um nome interessante, BNDES, para fazer esse empréstimo que geraria mais crescimento. Por outro lado, alguém pode argumentar, mas o governo teria condições de não ser enganado, ou o governo acabaria pagando essa conta, quer dizer, o pagador de imposto ia ficar pagando o calote. Como é que seria modelado isso? Teria alguma maneira, de repente, de quem toma esse empréstimo tentar influenciar o próprio governo para conseguir anistia? Então, são questões que a gente pode, quem estiver interessado, né, pode puxar a partir daqui. Tipicamente, a defesa do governo financiando a pesquisa, ela dá um passo além do que nós estamos fazendo. Aqui a gente está trabalhando no ambiente de risco, naquele sentido, né, de que o risco você conhece a distribuição de probabilidade envolvida. Nós sabemos que μ é a probabilidade de sucesso, 1 menos μ é a de fracasso. A gente pode ter até dificuldade de observar, mas nós conhecemos as distribuições. Aí tem a questão da incerteza, que é onde você não sabe essas distribuições. Se você não sabe essas distribuições, o problema fica muito mais difícil. Tenta imaginar esse problema que a gente acabou de fazer de financiamento da pesquisa, porém você não sabe nem sequer qual é a probabilidade de ter um sucesso. O problema fica bem mais complicado mesmo, né? Bem mais complicado mesmo. Isso não quer dizer que é intratável. Eu sei que o pessoal, eu lembro que o Sérgio Verling, quando eu estudava na fundação, não foi o ramo que eu escolhi trabalhar, finanças, mas ele trabalhava finanças com esses casos, chama incerteza knightiana, e ele tentava pegar aqueles modelos de finanças que também dependem essencialmente das distribuições, e trabalhar quando essas distribuições não são conhecidas, tem as probabilidades subjetivas, que são menos do que 1. Tem toda uma discussão, pelo menos nas finanças eu sei que tem, eu não conheço essa coisa aplicada em crescimento. Eu conheço que esse argumento é muito usado por economistas heterodoxos, tradicionalmente dos pós-keynesianos, que dizem isso, olha, mas essas distribuições não são estáveis, não são conhecidas, essa é uma discussão técnica, mas o ponto é esse. E tem, talvez, o grande argumento
do BNDES, né, que aparece do governo financiar esse. É porque que o mercado não, quando as distribuições não são claras, ou seja, quando há incerteza, o mercado ele não consegue fazer esse cálculo de valor esperado, essas contas que nós fizemos aqui, onde nós precisamos da distribuição, e aí justificaria o governo. Nota que, de certa forma, e aqui eu vou brincar um pouco, eu digo que o governo é irresponsável o suficiente para emprestar um dinheiro sem saber essas distribuições. Que talvez seja o caso. Talvez isso acabe sendo bom no sentido de que perdas pontuais vão ser mais do que compensadas pelo ganho de crescimento de você financiar esse processo de inovação, É só um registro que eu faço porque, teoricamente, esse argumento aparece e eu acredito que esse é um argumento bacana. Eu não estou dizendo que eu compro o argumento, eu acho que tem que ser discutido. Eu acho que o pessoal, talvez, que segue essa linha, devesse ler lá as coisas do que o Sérgio Berling fazia em finanças, de certeza Knightiana, e tentar incorporar para dar mais robustez. Mas, de todo modo, é um tanto quanto frustrante quando você faz o debate nesse tom, que tem, pelo menos assim, na minha leitura, tem uma discussão bacana para a gente fazer aqui, né? Quer dizer, você tem, cara, fazer uma super inovação aí, que você não sabe nem exatamente os riscos envolvidos, e aí aparece. Você pega os Estados Unidos, que talvez seja referência de economia livre, o governo aparece sim nessas pesquisas pela NASA. Será que algum investidor privado teria bancado uma viagem à Lua? Mas o Elon Musk agora está indo para o espaço. Tá, você está indo para o espaço, cara. Isso aí, cá entre nós, os comunistas já tinham ido nos anos 50 no espaço, entendeu? Eu falando Lua nos anos 60, com o potencial que nós tínhamos lá. Então, talvez não, e talvez não porque seja uma loucura mesmo. Talvez precise de alguém meio irresponsável com dinheiro. E aí, pegando a brincadeira, se alguém irresponsável com dinheiro o Estado, né? O Estado tem essa característica, assim, gastando dinheiro dos outros é mais fácil, né? Tem a lógica lá do Friedman, do dinheiro dos outros é irresponsável. Mas eu estou brincando para descontrair, mas gera uma discussão legal. Agora, o problema é que quando você vai ver, às vezes, na prática, as políticas que aparecem, e aqui eu estou falando de Brasil, você não consegue enquadrar nisso. Você vai pegar setores super tradicionais, que não tem esse problema de incerteza, e está financiando esses setores, justificando, gera emprego. Pera lá, aí é outra discussão. Então, seja correto, né? Agora, pegar modelo onde a função é financiar a inovação, o empreendedorismo, principalmente em setores sujeitos à incerteza. Faz o negócio, e aí você vai emprestar onde não tem sinal de incerteza, pode até ter algum risco, mas não tem essa característica, aí é um pouco chutar a canela. Mas também, essa é uma discussão, mas é porque vem para o Brasil, né? Vem para o Brasil. Você pega lá o livro acho que é Mariana Matsukato, é um livro legal, do Estado Empreendedor, eu recomendo que leiam, mesmo que você não compre a tese, assim, eu não compro, mas eu recomendo que leiam o livro, mas a ideia fundamental é essa, o Estado Empreendedor é esse, que vai financiar esses empreendedores que estão num setor com risco, onde não dá para fazer essas contas. Joia, até aí vamos dizer, bom debate. Agora, pegar esse argumento para depois justificar, financiar, sei lá, frigorífico, aí para mim é dar o pulo. Então faz outro argumento para lá, voltado em emprego. Acho que vai ser mais difícil construir o argumento, porque esses setores eles teriam financiamento privado, né? Por que não? Se não teriam, é porque talvez não tenha melhor uso para o recurso. E aí já não é um argumento tão legal. Bom, fizemos essa discussão. No próximo vídeo eu começo falando da questão ambiental, que é sempre uma questão interessante, e aí nós seguimos com outras aplicações, caminhando para a parte de barreiras à entrada, e essa parte toda que encerra essa unidade. Muito obrigado pela atenção de vocês e até o próximo vídeo.